O governo criou um imposto que muitos não queriam. Arrecadou 5 bilhões com ele. Mas em pleno ano eleitoral ele recua. Eu preciso que você preste muita atenção nisso, porque a história que está sendo contada por aí não é a história completa. Nos próximos minutos eu vou te mostrar o que realmente aconteceu, quem pagou essa conta e o que isso significa para você. Se faz sentido, já curte o vídeo e se inscreve. Então, para começar, a gente vai tratar aqui de como era, como ficou e como é quase igual ao que era antes. Então, antes de tudo, deixa eu te explicar rapidinho como é que isso tudo funciona. Quando você compra qualquer coisa numa plataforma estrangeira, como Shopee, até o Mercado Livre, AliExpress, Temu também, essas plataformas que você pode importar itens pequenos para o Brasil, e o valor vai até $50, então grava bem esse valor, $50, que é aproximadamente R$ 250. Até 2024, essas compras não eram taxadas, ou seja, você não tinha incidência de impostos sobre isso. Então passava diretamente lá pela aduana, que fazia a recepção desses produtos e despachava para o seu endereço sem a incidência de taxas. Mas em agosto de 2024, o governo criou uma taxa de 20% sobre essas compras, que ficou conhecido como taxa das blusinhas. Só que a partir de hoje, dia 13 de maio de 2026, a taxa federal voltou a ser zero. Ou seja, a roda girou, o carro capotou e ficou do mesmo jeito que era antes, ou quase isso. E eu digo isso porque o ICMS não teve alteração. Ah, como eu odeio ICMS. Meu Deus do céu, eu odeio com todas as minhas forças. Aqui no Rio de Janeiro, é a alíquota mais cara do Brasil. Como se o estado, né, fosse o melhor de todos, né? Porque o ICMS é um imposto estadual. Então, se é o que cobra mais caro, era o que tinha que entregar mais, né? Então, isso é importante ter em mente antes de sair comemorando por aí. Tá? Então, vem a pergunta. Quem pagou essa conta? Porque tinha gente que aprovava e tinha gente que desaprovava. E o pessoal que estava lutando por isso dizia que isso tinha algum benefício para as pessoas, né? Então, quem pagou essa conta? Segundo a Receita Federal, em 2025 apenas, o governo arrecadou 5 bilhões de reais em cima dessa taxação. E só de janeiro a abril de 2026, esse valor chegou a 1,78 bilhão. E aí fica a pergunta, quem pagou essa conta? Então preste atenção, uma pesquisa do plano CDE mostrou que 68% dos compradores dessas plataformas de importação de pequenos itens, são das classes C e D. Ou seja, a taxa que foi criada para proteger a indústria nacional foi paga pelos pobres do Brasil. Não é opinião, tá? É dado. E aí tem um detalhe mais interessante. Esse valor, esses 5 bilhões, saíram do bolso do seu cliente. E isso explica por que tem tantas empresas entrando em recuperação judicial, por que tem tantas ruas comerciais com as lojas fechadas. Isso explica por que está cada vez mais difícil de fechar as contas, por isso que cada vez tem menos pessoas sendo contratadas nas empresas, porque 5 bilhões saíram do bolso de quem paga os boletos, de quem paga as notas fiscais dos nossos clientes. E se o dinheiro saiu da conta dos seus clientes, o que eles vão fazer agora? Eles vão priorizar seus gastos. Então, se você empreende, você sabe agora para onde que foi parar o dinheiro que não está mais entrando no seu caixa. Porque é o seguinte, gente, olha, muita gente boa defendeu esse projeto, muita gente inocente, né? E por isso eu faço questão de ser muito justo nessa hora. Eu sempre critiquei isso por princípios econômicos, não por princípios contábeis e nem administrativos. Porque a tendência é que quando você aumenta imposto em qualquer uma das áreas, você não protege ninguém. Você, na verdade, tira poder de compra do cliente. E quando a pessoa fala que vai aumentar o imposto de importação para proteger o pequeno empreendedor nacional, parece um argumento legítimo, não é verdade? Para dar tempo do mercado nacional se desenvolver, para proteger empregos, reduzir a concorrência desleal dos produtos asiáticos. Não é um argumento idiota, é um argumento que até faz sentido na teoria.
mas não na teoria certa. Faz sentido na teoria que não é econômica. E quando você fala de desenvolvimento de um país, você precisa levar em conta a teoria econômica, não a teoria idealista, não uma teoria protecionista. Porque, pensa comigo, nesses 2 anos que essa taxa existiu, quais produtos importados você, seu cliente, qualquer pessoa que você conheça, conseguiu substituir por produtos nacionais? Coloca aqui nos comentários. Porque até o presente momento, segundo estudos econômicos da área, as importações caíram em 35% nos 2 primeiros meses após essa imposição, dessa taxação. E o que aconteceu com o preço dos produtos nacionais? Nada. Eles não caíram na mesma proporção. Ou seja, aumentou os valores daquilo que se importava, manteve o preço daquilo que se tinha no mercado nacional, resultando no aumento dos gastos dos consumidores desse tipo de produto. E você pode ver aí, tem muita coisa que sai nos jornais que diz que o mercado nacional teve um pequeno, um ínfimo crescimento que nem se aproxima, nem de longe, do aumento dos gastos, do aumento da arrecadação em relação a esse imposto, da taxa das buzinhas. E aí está o problema real. O governo aumentou as nossas despesas. E agora vem a parte que eu acho mais interessante. O Lula disse em 2024 que essa lei era irracional e autorizou ela. Ele sancionou ela. O ministro da Fazenda queria, deu a ideia, o Congresso aprovou, ou seja, direita e esquerda aprovaram isso aí, porque estavam vendendo a ideia de que era para proteger o mercado nacional, e muita gente de direita também concordou com essa ideia, e o Lula falou que era irracional, mas autorizou. Tudo para, na verdade, cobrir rombo fiscal, já que isso estava já previsto para crescer muito. Ou seja, Lula sancionou a lei, ele autorizou. Em pleno ano eleitoral, ele recua. E parte do Planalto avaliou que essa foi a medida, na verdade que foi uma das medidas que mais afetaram negativamente a popularidade do presidente. Ou seja, quando a conta política ficou cara demais, aí ele muda a decisão dele. E isso aí é uma medida provisória, tá? Se o Congresso não votar dentro desse prazo de 120 dias, o imposto volta exatamente como estava antes. Então, você que está comemorando, toma cuidado. E aqui eu quero fazer um parênteses, porque muitos clientes nossos importam produtos. E eu sei como é que é a realidade de quem importa produto, que muitas vezes precisa fazer certos malabarismos para que o produto entre e ele possa ser nacionalizado, então revendido. Então, tem outros clientes também que fazem a produção nacional para poder fazer a venda. Como é que fica a vida de quem empreende, que se planeja e toma decisões baseadas em leis, que se está taxando os produtos importados, então eu vou abrir um negócio que vai produzir esse produto que está mais caro agora. Como é que essa galera fica? Então, é o que eu sempre digo, o problema do Brasil hoje é insegurança jurídica. Toda hora mexe na lei, toda hora mexe na tributação, nada mais parece ser permanente, as referências estão totalmente móveis, então fica muito complicado da gente empreender no país que toda hora mexe nisso. E aí, por que eu estou dizendo isso agora? Para você tomar cuidado de tomar decisões no seu negócio baseado nessa alteração. Tá tendo um ano eleitoral agora, tudo pode mudar, os caras falam o que o povo quer ouvir, pode se colocar a possibilidade disso ser permanente, mas pode mudar, o ICMS vai continuar ainda e provavelmente vai permanecer, não sei como é que vai ficar isso com a reforma tributária, então toma cuidado para você tomar suas decisões, para você basear o seu negócio nisso, tá? Isso é um caos, é uma bagunça total, porque o mercado nacional não consegue se estabilizar desse jeito. Você não consegue ter previsibilidade para poder montar um caixa, para você ter de volta o valor investido. Esse tempo de 2 anos, quantos negócios já morreram por conta disso aí? Entende? Que foi criado com base dessa premissa e agora não vale mais de nada. O mercado nacional não tem como se estabilizar assim. Isso para quem investe, né? Porque a lei em si eu critico. Eu critico, não faz sentido. Porque
O varejo brasileiro pediu proteção, tá? E conseguiu essa proteção. Mas mesmo com essa proteção, depois de 2 anos, continuou perdendo espaço para as empresas asiáticas. Porque o preço, a variedade, a qualidade, isso não se resolve com imposto. Não dá tempo de, em 2 anos, o mercado nacional ter condições de fazer. Você tem que mexer em toda uma geração de pessoas, preparo de mão de obra, investimento na indústria. Não dá tempo, não é possível. Você acaba destruindo o poder de compra das pessoas. E mesmo depois de 2 anos dessa taxação, o mercado asiático continua crescendo dentro do nosso país. E agora, sem essa proteção, o mercado nacional para, né, de ter esse tipo de incentivo e volta a competir no mercado aberto. Será que isso é ruim? Porque se a sua empresa depende desse tipo de proteção para sobreviver, isso é um problema, tendo em vista o país que nós temos, tendo em vista os donos da lei, os donos dos impostos, quem define isso. É um ambiente caótico. Você depender disso para sustentar o seu negócio é um problema. Então, pessoal, para quem assistiu até aqui o vídeo, eu quero te agradecer e também aproveita e dá o seu like aqui, comenta no vídeo para a gente entender, né, o entendimento, né, o pensamento de vocês. Porque talvez o que as pessoas precisam não seja de mais um pedágio, de mais um radar, de mais um arrego de uma milícia protegida por lei, com a justificativa falsa de que nós vamos produzir melhor e lucrar mais. O que as pessoas precisam é de mais liberdade, de mais poder de compra e de investimento em mentes e negócios melhores e mais eficientes. Deixa a blusinha com a China, porque eles já são muito melhores nisso do que a gente. É hora de encontrarmos aquilo que somos melhores que todos. Se você quer regularizar ou alavancar seus resultados e os resultados da sua empresa, confere o link aqui na descrição. É isso, pessoal. Eu sou Rafael Almeida, contador e advisor de negócios. Fico por aqui. Um forte abraço e até mais.